Imagine guerreiros medievais que, de um grupo humilde de monges soldados, ascenderam a instituição mais rica e poderosa da Idade Média. Suas fortunas eram colossais, suas batalhas lendárias e sua queda, tão abrupta e brutal, gerou séculos de mistério e conspiração. Eles foram a vanguarda das cruzadas, pioneiros financeiros e vítimas de uma das maiores traições da história. No Defenestrando Conhecimento, hoje, mergulharemos na saga dos Cavaleiros Templários. Prepare-se para desvendar por que essa ordem ainda nos fascina tanto. Então já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e bora pro vídeo. O alvorecer de uma nova cavalaria na Terra Santa no início do século XII. A Terra Santa era perigosa para peregrinos após a Primeira Cruzada. As estradas para Jerusalém estavam infestadas de bandidos e incursões muçulmanas. Havia uma clara necessidade de proteção. Nesse contexto, por volta de 1118, ou 1119, o nobre francês Hugo de Payens e 8 cavaleiros, veteranos das cruzadas, decidiram unir-se para proteger os peregrinos indefesos. Vivendo modestamente de caridade, estabelecerão-se no suposto local do Templo de Salomão em Jerusalém, originando o nome Templários. O grande impulso veio em 1129, no Concílio de Troyes, com o apoio crucial de São Bernardo de Claraval, uma das figuras mais influentes da Igreja. A ordem recebeu sua regra formal. Além dos votos monásticos, adicionaram um voto revolucionário: proteger peregrinos e lutar pela fé. São Bernardo legitimou o monge guerreiro Indilod Novae Militiae. Os templários adotaram o manto branco e a cruz vermelha, tornando-se uma força reconhecida e temida, pronta para sua ascensão. O apogeu: o Império da Cruz e da Moeda com o reconhecimento papal e o endosso das elites. Doações massivas inundaram a ordem. Terras, propriedades e privilégios foram concedidos por reis e nobres. Os templários desfrutavam de isenção de impostos e respondiam apenas ao Papa, conferindo-lhes autonomia e um poder financeiro sem precedentes. A elite militar das cruzadas, no campo de batalha, eram a vanguarda dos exércitos cruzados. Sua reputação de bravura e disciplina era lendária. Treinados rigorosamente, eram a primeira linha de ataque e a última de defesa. Seu lema: non nobis, domine, non nobis, sed nomine tuo da gloriam, refletia sua devoção inabalável. Lutavam até o último homem, sem recuar, o que lhes dava uma aura de invencibilidade. Sua estrutura militar era altamente organizada, liderada pelo grão-mestre, com cavaleiros, sargentos e capelães. Construíram fortalezas impressionantes na Terra Santa, como Chastel Pellerin, cruciais para a defesa cristã. Pioneiros da banca internacional. A maior inovação dos templários e sua principal fonte de riqueza estava em seu domínio financeiro. Eles desenvolveram um sistema precursor da banca internacional. Peregrinos depositavam dinheiro em uma comenda na Europa e sacavam em outra na Terra Santa. Isso eliminava riscos e gerava vastos lucros através de taxas. Tornaram-se os maiores credores da época, emprestando a reis, papas e nobres, acumulando imensa influência política. Sua vasta rede de comendas espalhadas pela Europa funcionava como um império econômico paralelo, gerenciando fazendas e moinhos. Possuíam ainda uma das maiores e mais eficientes frotas navais, essencial para o transporte. Influência política inigualável. Sua riqueza, rede de contatos, disciplina militar e lealdade direta ao Papa garantiram-lhes influência política sem precedentes. Atuavam como conselheiros e diplomatas, sendo a instituição mais poderosa e autônoma da Europa medieval. Contudo, essa concentração de poder seria, ironicamente, a semente de sua própria destruição. O início do fim, perda da Terra Santa e cobiça real à glória templária, estava intrinsecamente ligada à sua missão na Terra Santa. Contudo, a maré da guerra virou drasticamente contra os reinos cruzados. A derrota em Hattin e a subsequente perda de Jerusalém foram golpes devastadores. Embora os templários tenham lutado bravamente, a perda da Cidade Santa foi um abalo profundo. A presença cristã no Oriente Médio continuou a diminuir. O golpe final veio em 1291, com a queda de Acre, a última grande fortaleza cristã. Essa derrota marcou o fim da presença cruzada permanente na Terra Santa, forçando os templários a se retirarem para Chipre, principalmente para suas propriedades na Europa. Sem a missão primordial de defender os lugares santos,
O propósito dos monges guerreiros foi questionado. Sua imensa riqueza e independência geraram inveja e desconfiança. Reis endividados como Filipe IV da França, o Rei Belo, cobiçavam os tesouros templários e viam a ordem como uma ameaça à sua autoridade. A cobiça e o medo do poder templário selaram seu destino, preparando o terreno para uma das maiores perseguições da história. A grande traição. A perseguição e o fim abrupto, a ambição de Filipe IV era implacável. Precisava de dinheiro e não tolerava o poder independente dos templários. Sua solução? Destruir a ordem e confiscar seus bens. Na madrugada de sexta-feira, 13 de outubro de 1307, ordens secretas foram executadas por toda a França. Centenas de templários foram presos sob acusações ultrajantes de heresia, negar Cristo, cuspir na cruz, adorar o ídolo Baphomet, sodomia, feitiçaria e rituais sacrílegos. O objetivo era desmoralizar a ordem e justificar sua aniquilação. Sob tortura brutal, muitos confessaram crimes fabricados. O Papa Clemente V, fraco e sob imensa pressão de Filipe, convocou o Concílio de Vienne. Em 1312, pela bula Vox in Excelso, a ordem foi suprimida por conveniência papal, não por heresia comprovada. Suas vastas posses foram confiscadas, com grande parte indo para a coroa francesa. O capítulo final ocorreu em 1314. O último Grand-Mestre, Jacques de Molay, junto com Godofredo de Charny, retiraram publicamente suas confissões em Paris, declarando a inocência da ordem. A resposta de Filipe IV foi imediata. Ambos foram sumariamente condenados e queimados vivos na fogueira. A lenda diz que Molay amaldiçoou o rei Filipe e o Papa Clemente. Ambos morreram em poucos meses, adensando o mistério da trágica e brutal queda dos Templários. O legado eterno e os mitos modernos, onde a lenda vence a história. Com a ordem dissolvida e seus membros dispersos, a história dos Templários como força viva chegou ao fim. No entanto, a partir desse fim trágico e misterioso, a lenda floresceu, cativando a imaginação por séculos. O enigma do tesouro templário. A ideia de que o imenso tesouro da ordem desapareceu em 1307 alimenta inúmeras teorias e buscas. History comment. A maior parte foi confiscada ou transferida, mas o fascínio pelo tesouro perdido persiste, motivando caçadores e pesquisadores, conexões secretas e a maçonaria. Teorias populares sugerem que templários sobreviveram secretamente e influenciaram sociedades ocultas, como a maçonaria, vendo paralelos em rituais e símbolos. Embora sem evidências diretas, a aura de sigilo da ordem alimentou essa crença de uma continuação subterrânea. O Santo Graal e outros artefatos sagrados. O mito de que eram guardiões de relíquias de poder, como o Santo Graal ou a Arca da Aliança, ganhou força na literatura e ficção. Essas narrativas elevam os templários a um patamar místico, com uma missão divina e conhecimento esotérico, viagens ao Novo Mundo e conhecimento perdido. Teorias fantasiosas sugerem que templários fugiram para as Américas antes de Colombo, levando tesouros e conhecimentos. Embora sem base histórica sólida, isso demonstra o apelo do mistério templário e sua capacidade de se entrelaçar com novas narrativas. Além dos mitos, o legado real dos templários é inegável. Foram pioneiros no sistema financeiro internacional, lançando as bases da banca moderna. Suas fortalezas eram exemplos de engenharia militar avançada, e sua disciplina foi modelo para exércitos. Sua influência política e religiosa marcou uma era. A persistência da figura do templário na cultura popular é um testemunho de sua história dramática e do eterno fascínio que exercem. Uma história que defenestra o tempo. A saga dos Cavaleiros Templários é um lembrete vívido de como o poder, riqueza, fé e ambição podem se entrelaçar em tragédias monumentais, de guerreiros piedosos a banqueiros de reis, e de ícones invencíveis a vítimas de uma conspiração brutal. Sua trajetória é uma das mais marcantes da Idade Média. A história real nos ensina sobre a fragilidade das instituições e a natureza da perseguição política. Os templários se foram, mas seu legado de glória, mistério e tragédia vive, desafiando-nos a sempre buscar a verdade por trás do véu do tempo. Aqui, no Defenestrando Conhecimento. E você, qual parte dessa incrível e misteriosa jornada dos Cavaleiros Templários mais te intrigou? Você acredita em alguma das lendas que perduram até hoje? Ou a realidade histórica já é fascinante o suficiente? Deixe seu comentário e ajude a defenestrar ainda mais esse conhecimento.